galera, JJ Podcast, mais um podcast. Dessa vez estou sem a Tipoia, vocês se ligaram, né? Ó, os últimos podcasts eu estava com Tipoia. Agora é revigorado, já deu aula de natação. Aí eu ficava meio assim e tal, aí não conseguia pegar um negócio para beber água. A gente hoje vai receber aqui um convidado ultra especial, queridão. Eu conheço ele recentemente, mas já acompanho o trabalho dele há muito tempo. Querido brother, Breno Perrucho. Fala, man, obrigado pelo convite, cara. Quer dizer, eu não sei se dá pra dizer que é um convite aqui, a gente tá invadindo a casa do Thiago Nigro, né? Mas tudo bem. Eu acho que aceitei e agora vamos ver o que dá. Não, a gente chega aqui, já tira o tênis e, cara... Não, bota o pé na mesa. Bota o pé na mesa. O chão faz uma oeira. Reclama que não tem água. Cadê a água? Mas e aí, velho, como é que estão as coisas pra 2021, cara? Tipo assim, qual é o teu big projeto, big win, big meta esse ano aí, cara? Incríveis, cara, porque muita coisa mudou, né, de 2020 pra cá. E uma coisa legal é que, assim, apesar de todas as adversidades de 2020, pra jovens foi, de longe, o melhor ano. Em relação a crescer audiência, em gerar impacto, em trazer resultado financeiro pro negócio e crescer a equipe. Então agora, a gente tá com uma galera mega motivada dentro do negócio, que todo mundo olhando pro mesmo lugar, sabe? Pra fazer 21 um espelhozinho do que foi 2020, só que em outra escala. Puta, ô Breno, é muito legal quando eu trago aqui no podcast pessoas jovens, assim, e brilhantes como você, né? Então eu queria que a gente começasse a ter várias perguntas, quero entender como você pensa, o teu comportamento. É porque agora 40 anos já tem muito tempo, né, cara? Cara, você viu, aí deu meia-noite e eu falei, nossa... Vou fazer uma pergunta assim pro Breno. O que é a vida? Tipo... Tem que lembrar do curso. Antônia Bujan, assim. Mas, cara, conta um pouco da tua história. Eu sei que você é um cara que é super jovem, 23 anos. 23, isso. Empreendeu, começou uma faculdade, parou, começou a tua faculdade, parou. Tem um movimento muito forte com empreendedorismo na internet, com uma galera, mentora. É muito forte também entender, discutir, melhorar o que a escola não ensina. Eu quero falar muito dessa parte também. Porque eu sou um cara que vim da parte acadêmica, fiquei muito tempo dando aula na faculdade. E sei que tem vários gaps lá também. Mas eu queria que você se apresentasse, falasse um pouco do que você faz, pra onde você tá caminhando, qual a tua ideia de vida. Cara, legal. Assim, a minha vida no começo, de quando eu era bem criança mesmo, sempre foi muito tradicional, sabe? Família conservadora mesmo, de ter que ir pra escola, tirar boas notas, era isso que eu tinha que fazer, sabe? Brincava os amigos um pouquinho, jogava videogame e pronto. Você tem sabe? irmão, tipo, cara? Tenho duas irmãs, uma por par de pai, outra... Mais velha? Uma mais velha e uma mais nova. Tá. Isso. E aí, eu acho que a virada de chave foi quando eu tinha 13 anos de idade, o meu pai sofreu um acidente de carro, faleceu, acabou deixando uma quantidade de dinheiro que uma criança de 13 anos normalmente não deveria ter entrado em contato, né? Esperançosamente não. Só que eu tive isso. E o que aconteceu é que eu não fazia ideia do que eu ia fazer com esse dinheiro. Eu nem dei muito pensamento até, de fato, ele foi liberado pra mim quando eu tinha 18. Então, peraí, você ficou sabendo aos 13. Que quando o meu pai faleceu... Você tinha uma herança. Soube que era nada demais, assim, era 5 dígitos de patrimônio, meu pai era engenheiro da SEDAI, era o que ele tinha suado a vida inteira pra juntar e o que foi distribuído na minha mãe e com as minhas irmãs, né? Tá. E aí, o que aconteceu foi que eu ficava me questionando, assim, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Porque a mentalidade que eu tinha era, cara, se dinheiro existe, é pra ele ser gasto, se ele tá na minha conta, uma hora ele vai ter que ter um destino ali. Só que essa resposta nunca veio pra mim. E aí eu acabei meio que deixando de lado, sabe? Até dos 13 aos 18 eu não tinha muito o que fazer com ele, porque ele ficou preso numa conta poupança do tipo espólio. Aí eu falei, bom, beleza, quando eu estiver lá é preocupação pro Breno do futuro. Mas eu gostava muito de música, de fazer vídeo, de postar coisa no YouTube, sabe? Foi quando eu tive o contato com a plataforma e comecei a entender como é que o jogo da mídia funcionava, minimamente dentro da cabeça de um moleque que estudava prioritariamente, mas que fazia essas coisas aí com 13 anos. E aí eu acabei desenvolvendo essa competência de edição de vídeo que no futuro veio a ser muito útil pra mim. Porque quando eu cheguei no 18 o dinheiro caiu na minha conta, eu queria ser médico. Eu tava fazendo faculdade de medicina e aí tava muito claro depois, putz, olha, vou usar esse dinheiro aqui pra criar um consultório médico e conseguir atender meus pacientes, que eu queria ser cirurgião plástico na época, né? E aí esse era o destino dele. Só que fiquei 6 meses na faculdade e aconteceu uma parada. Eu comecei a ter uma aula chamada Saúde da Família. Já ouviu falar? Já ouvi falar. Cara, o que é esse negócio aqui? Na faculdade que eu tava, era bem bacana. Porque a gente tinha na prática a vivência de subir em comunidades carentes lá do Rio de Janeiro para prestar atendimento para pessoas que não tinham condição de descer, porque estavam muito debilitadas, ou que não tinham condição de ter um acesso a um sistema de saúde, sabe? Ou então o SUS não era suficiente para elas, enfim. A gente ia até a casa dessas pessoas para entender o que elas estavam passando e ajudar com o que fosse necessário. E apesar de ser muito bom para você ver na prática o que é a vivência de um médico,
eu acabei trazendo uma energia muito negativa quando eu voltava para casa, porque é umas coisas chocantes, sabe, que você acaba vivendo. Teve uma vez que eu encontrei uma menina, a gente bateu a porta na casa dela, abriu uma menina de 14 anos, grávida, fumando um cigarro. E aí a mulher que estava com a gente, que foi orientadora, ela falou, mas menina, você não quer que o seu filho ele possa ter saúde? Ela falou, tipo, sabe quando você ouve uma mãe e você reclama, sai sem mandar muita atenção, entra por ouvido, sai pelo outro? Foi tipo essa, uma resposta desse tipo, assim. E aí ela falou o seguinte, você não quer que você esteja com saúde para cuidar do seu filho quando ele nascer? Cara, foi impressionante, porque pra mim isso foi impactante, mas o que ela fez? Falou, tipo, ok, irrelevante, sabe? Pessoa, naturalmente, sem muita instrução, que não teve tantas oportunidades. Essa era a vida, ficou grávida, 14 anos, foi o que aconteceu. Outra pessoa tinha um senhor de 85 anos que ele estava com câncer de próstata, cara. Ele foi mal diagnosticado, falaram que não precisava se tratar, que ia passar, que era simplesmente alguma coisa que tinha acontecido lá. Estava em estado terminal de metástase. Ainda tinha Alzheimer. Enfim, eu tive essas várias experiências aqui que me marcaram muito e eu não queria chegar em casa levando essa energia negativa pra minha família, como eu tava fazendo todos os dias. Minha mãe perguntava, filho, como é que foi a faculdade? Eu falava, uma merda. Eu não gostava de ficar revivendo isso, sabe? E eu decidi sair, porque a admiração que eu tive pelo médico começou a se valer muito forte naquele dia, porque eu sabia que não era todo mundo que conseguia isso. Eu não conseguia, depois de viver um dia daquele jeito, chegar em casa e poder olhar no rosto da minha mãe com um sorriso, dar um abraço, sabe? E querer viver normalmente como se eu não tivesse vivenciado nada daquilo. Eu não consegui. E aí, depois que eu não consegui, aquele questionamento de como é que eu vou gastar aquele dinheiro voltou a surgir. E, cara, não consegui de jeito nenhum encontrar uma resposta. Mas, assim, aquelas coisas, tem males que vêm pra bem, porque às vezes a melhor coisa que pode ter acontecido foi eu não fazer ideia de como gastar esse dinheiro. Porque o que aconteceu? Fui lá no YouTube, o melhor professor que eu tive na vida, sempre quando eu ia editar vídeo, aprender a fazer coisas de música. Perguntei lá, escrevi, como começar a investir. Comecei a ver os vídeos do Thiago, comecei a ver o vídeo do Perini, dessas pessoas que eu achava tão engrandecedoras e que estavam dando aquele conteúdo que a gente nunca foi dado na escola e que eram tão relevantes para a nossa vida, né? E aí foi engraçado, porque logo depois eu comecei a fazer engenharia de produção na UFRJ e porque eu estava me interessando muito por finanças para poder gerenciar aquele dinheiro que o meu pai tinha me deixado, afinal, como eu não sabia como eu ia gastar, melhor que ele rendesse da melhor forma possível até lá. E aí eu perguntava, cara, você viu que a Selic caiu, tipo, de 10 para 12? Naquela época ainda tava absurda a taxa Selic, tava no governo Dilma, né? E as pessoas não faziam ideia do que era a Selic, não faziam o que era IPCA, o que era a Copom, política monetária do Banco Central. Isso me deixou um pouco curioso e frustrado, porque são coisas muito simples, sabe? Se você pega numa metodologia certa, independentemente da idade que você tem, você pode ter 11 anos de idade, você vai entender o que são essas coisas. Tudo depende da forma como é passado. E dinheiro é algo imprescindível para qualquer pessoa depois que ela sai da escola. Você pode querer ser engenheiro, matemático, você pode querer fazer advocacia, você pode querer ser qualquer coisa, mas você vai ter que lidar com dinheiro, cara. Dificilmente todo mundo vai ter que saber o que é briófita, pteridófita, angiosperma, gimnosperma, rocha metamórfica e magmática, mas a gente dá isso na escola. A gente decora... Eu não lembro disso, não. Você lembra disso? Mas sabe por que você não lembra? Você não lembra porque não tem aplicabilidade no nosso dia a dia. São coisas que fazem muito sentido, dada aquela área exclusiva de atuação, de competência que existe ali, no caso disso que eu falei em relação à biologia e geografia especificamente, mas que na nossa vivência não tem utilidade prática. E se não tem utilidade prática, a gente se esquece. Você com certeza deu isso na escola. Se você teve um ensino que foi um ensino que pode ser um ensino de qualidade, né? Se a gente teve esse privilégio, certamente você teve acesso a esse conteúdo. Mas ainda assim, a gente esquece dessas coisas. Então, eu comecei a ver o quão importante seria poder trazer esse conhecimento que era importantíssimo para qualquer pessoa. Cara, saber quando é que você vai fazer um empréstimo. Você saber que 100% do CDI é uma coisa que você consegue em qualquer banco, sabe? Sim. E não aquele 70% que o gerente do banco ficou oferecendo para você, o que a poupança te dá. Essas coisas, para mim, foram tão impactantes que eu falei, eu preciso trazer isso de alguma forma para iluminar pessoas, para ver a importância desse tipo de área de conhecimento. E associei a uma outra área de conhecimento que eu estava tendo muita influência lá no FRJ, que foi a de empreendedorismo, dada a minha vivência na Fluxo Consultoria, que era uma empresa júnior. Já ouviu falar em empresa júnior? Já ouvi falar. É um movimento bem bacana, cara. A empresa júnior é basicamente assim, é uma empresa que existe dentro do ecossistema da faculdade que é gerida 100% por alunos universitários. Um monte de adolescente emerento lá que está negociando com clientes, fazendo estratégia de marketing, que está escrevendo balanço patrimonial da empresa, fazendo DRE, que está fechando negócio, que está na prática atuando como é a vivência no mercado. Só que isso dentro de uma faculdade.
E aquilo mudou muito a minha cabeça. Porque eu comecei a perceber que as competências que eu estava aprendendo ali eram coisas que eu podia usar no dia a dia depois que eu saísse da faculdade. E aquilo que eu estudava em termodinâmica, mecânica dos fluidos, essas coisas que eu via na faculdade não tinham, sabe, uma máquina poderia fazer a conta que eu estava fazendo naquele momento ali, entendeu? Então, eu falei, empreendedorismo acabou sendo tão relevante para a sociedade, ao meu ver, como a educação financeira. Porque se você olha quantas pessoas estão se formando agora na faculdade e não estão conseguindo emprego, você vê que existe uma defasagem entre demanda por empregados versus empresas que existem para ter esses empregados sendo contratados. Ou seja, a gente precisa de uma sociedade que olhe para o mundo hoje com os olhos do século XXI e não com os olhos de 150 anos atrás, quando o modelo de ensino foi criado, para suprir a necessidade industrial de uma sociedade que queria formar robôs. Então, não tem nada de errado, mas o pensamento industrial que a gente tem hoje na escola, ele é linear, segmentado, repetitivo e ele é previsível também. Ele é linear porque você passa de série a série, subindo de ano após ano, você faz uma prova depois da outra. Ele é previsível porque você sabe o que esperar, ele é repetitivo porque você sempre faz a mesma coisa, ele é segmentado em áreas de ensino que não tem uma integração clara entre si, da mesma forma como departamentos de uma empresa de 150 anos atrás. É departamentalizado o ensino, é uma coisa muito separada. E aí, a gente olhando os problemas reais da sociedade de hoje, cara, pensa, se a gente não precisa de pessoas com senso crítico, capazes de olhar para o mundo e ver os problemas e trazer soluções criativas, inovadoras para o que está acontecendo. Se a gente pensa com a mentalidade de 150 anos atrás, a gente forma pessoas para resolver problemas 150 anos atrás, não os de hoje. Então, isso me deixou inconformado, vendo vários amigos que não estavam conseguindo emprego, ou então, quando estavam conseguindo, tinham que se contentar com um piso que era abaixo daquele que o seu diploma tinha concedido. Por quê? Os empregadores simplesmente não queriam contratar um engenheiro. Eles queriam contratar um assistente, sabe? Mas para trabalhar que nem um engenheiro. Por quê? Tinha muito engenheiro sendo formado, pouca empresa precisando dessa demanda. E aí eu vi, posso então criar um canal para falar que gente que nem eu, cara, que fala de forma jovem, que nem uma conversa de bar aqui que a gente tá tomando cerveja, como se a gente estivesse tomando cerveja e tipo falando da vida, sabe? Só que eu com cara de moleque, obviamente porque tinha passado em empresa júnior, nunca tinha tido diploma ou certificado de educação financeira, acabei tendo alguma rejeição da minha família. Quando eu fui começar o canal do YouTube e eu tinha uns 500 inscritos, eu falei... Quando que foi isso, Breno? Foi 2018, no dia 4 de outubro de 2018, foi quando eu soltei o primeiro vídeo. Pô, legal, cara, cresceu rápido. E aí depois de um mês eu falei, vou largar a faculdade. O que pode parecer que é uma loucura, mas a gente não deve se confundir com a análise crítica da circunstância em que eu vivia na época. Eu sabia que, mesmo apesar da rejeição, eu não seria expulso de casa, ainda ter comida na minha mesa, ainda ter cama onde dormir. Ou seja, eu estava num ambiente muito favorável para fazer uma análise fria e calculista do pior que poderia acontecer caso eu largasse a faculdade. E eu não larguei, de fato, eu tranquei. E ainda ter 2 anos para voltar para o mesmo lugar, para as mesmas pessoas, mesmos professores, muitas vezes até para os mesmos amigos, porque na engenharia a galera fica, né? Então, o que ia acontecer é que, cara, eu queria tentar. A pior coisa que eu via para mim era poder olhar para trás, era talvez olhar para trás e pensar, putz, e se eu tivesse tomado a iniciativa e eu não tomei? Eu não queria sentir isso, sabe? E aí, eu abandonei a faculdade, falei, eu vou focar agora tudo da minha vida para fazer esse negócio do YouTube dar certo. Daí foi o que aconteceu, cara. Eu comecei uma rotina frenética de acordar 4h30 e dormir às 10, fazer exercício para conseguir ter um corpo que sustentasse a mente, e foi crescendo. Chegou num momento onde cada dia estava tendo gente que estava acompanhando ali, e isso foi talvez até um pouco perigoso para minha família, que o meu tio, que é uma pessoa que eu admiro demais, irmão da minha mãe, tem um dia que ele me ligou, quando ele viu que as coisas estavam começando a engatar e que eu realmente não estava com o menor prospecto de voltar para a faculdade, ele falou, Brenão, isso não vai dar certo. Você é um curioso aos olhos dessas pessoas. Você não tem diploma, você não tem nada que vá respaldar a credibilidade para as pessoas olharem para você como uma figura de autoridade. O que vai acontecer, as pessoas vão ver um moleque, vão ver alguma coisa, mas você nunca vai ser ninguém fazendo isso, porque você não tem o diploma. Eu acho que 2 coisas poderiam ter acontecido nesse momento, que foi eu poder aceitar aquilo e falar, você tem razão, voltar para a faculdade, continuar a minha vida como se nada tivesse acontecido, frustrado por viver num ambiente que eu sabia que era antiquado e não falava com o que eu esperava para o mundo, ou então
tentar encarar aquilo como o melhor discurso motivacional que eu já tive na vida e fazer mesmo assim para depois chegar no futuro e você falar que isso fez parte de alguma história de superação que eu tive, né? Sim. Então, acho que foi essa segunda mesmo que aconteceu e hoje estamos aqui falando sobre isso. Porra, que história massa, cara. Legal. Não conhecia tão profundamente essa questão da tua vida, mas eu ia te fazer essa pergunta. Quais foram as barreiras que você encontrou por ser tão jovem, não ter formação acadêmica? Elas foram mais internas? Elas foram mais da família? Foram dos amigos ou foi da audiência? Ou foi da molecada? Cara, sério, foi assim, eu nunca tive a menor dúvida, talvez por um pouco de prepotência ou ingenuidade, de que ia dar certo. Porque a única referência que eu tinha era dos livros que eu estava lendo na época, aqueles Segredos da Mente Milionária, Pai Rico, Pai Pobre, Pense em Riqueza, obras clássicas para as pessoas que estão querendo buscar sucesso na vida. Tudo que eu queria era ser bem-sucedido. Era a única coisa que eu queria. E se as pessoas falaram para mim, pessoas que chegaram onde eu me via chegando, que independentemente do que aconteça, se eu continuar e persistir, uma hora vai dar certo, eu sabia que não ia dar errado. Então, todas essas adversidades, rejeição da minha família, do meu tio, uma pessoa que eu admiro pra caramba, vir falar pra mim que não ia dar certo, da minha mãe ligar pra mim chorando depois que eu falei pra ela que ia largar a faculdade, assim, foram coisas que me magoaram, mas não mudaram em nada o caminho que eu tinha dito pra mim mesmo que eu ia seguir, sabe? E uma coisa que talvez contra-intuitiva que aconteceu foi a surpresa de a comunicação que a audiência teve comigo. Porque muito mais positivo foi os comentários, a relação de compartilhamento, de likes do que eu estava fazendo depois que as pessoas souberam da minha história, do que de negativo, por saber que eu não tinha nenhum respaldo acadêmico para assegurar o conteúdo que eu estava falando ali. Então, o que aconteceu foi que uma bela surpresa, sabe? Eu vi que eu estava fazendo algo que, de fato, poderia ajudar alguma pessoa ou outra, porque de vez em quando chegava alguém e mandava uma mensagem falando, pô, legal, vi aquele vídeo lá, gostei. Eu falava, caraca, olha que doideira, eu não conheço essa pessoa. E ela mandava mensagem e eu achava que aquilo era a coisa mais legal do mundo. Então, aquilo me deu um gás para mostrar que pelo menos eu estava no caminho certo. E justamente por não ter aquele senso de existe uma pessoa que é jovem, que tá falando desse jeito com as pessoas, eu falei, cara, vamos lá, bola pra frente. Sabe, pior que aconteceu, eu voltar daqui a 2 anos. E o que aconteceu foi, minha mãe chegou pra mim e falou, mas meu filho, já tem Primo Rico, já tem Natália Arcuri, já tem Perini, já tem Pitmani, canal do Holder, já tem um monte de gente aqui. Você acha que você vai conseguir fazer algum diferencial com tantas pessoas aqui que não estão no mercado também? Aí eu falei, eu acho. Eu acho sim, porque ninguém fala do jeito que eu falo aqui. Ninguém tá fazendo do jeito que eu tô falando, sabe? Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhuma delas é igual a uma outra. Então, o que eu tirei de aprendizado disso foi que a gente não precisa pensar que inovação é você criar uma ideia revolucionária que vai resolver um problema que ninguém nunca viu e você vai criar um aplicativo que vai resolver o curso da humanidade e mudar isso para todos à sua volta. Pode ser simplesmente você fazer a mesma coisa que outra pessoa, só que de forma um pouquinho diferente. De forma um pouquinho mais sua, sabe? E ao longo do tempo trabalhar para se adaptar às circunstâncias à sua volta, fazer aquele ajuste fino para caminhar na direção que a maré está indo. E aí a gente começa a crescer. Cara, muito forte a sua mentalidade. Pô, legal. Incrível, cara. Caraca. Agora, antes de você monetizar no YouTube, com o curso, com o teu negócio, como é que você se mantinha nesse período de construção? Então, eu tive uma situação muito confortável, assim. Eu não acho que eu sou parâmetro para a história de superação, porque existem pessoas que vivem numa realidade que é absolutamente adversa, teriam muito mais dificuldade do que eu. Eu tive o luxo de ter a cama, de ter a comida, de ter o teto e de saber que, cara, eu não ia perder isso, mesmo se eu fazendo uma coisa que a minha família não acreditava que ia. Então foi uma coisa muito calculada, sabe? Eu pude ser mantido. Depois de uns meses, depois que a receita do AdSense começou a surgir, parcerias começaram a entrar, então eu pude isentar o custo que a minha mãe tinha sobre mim enquanto eu só estava trabalhando e não estava recebendo nada. Mas até então, cara, foi uma situação bem confortável no sentido de eu não precisar me preocupar em me manter. Precisar me preocupar só em trabalhar, isso foi um privilégio. Porque eu pude fazer isso. Eu podia sentar e ficar 10 horas trabalhando, 12, 14 horas no dia direto, sem precisar me preocupar, porque eu sabia que de manhã eu ia ter um café da manhã ali que estava me esperando. Eu trabalhei num projeto social, eu não sei se você sabe, eu fiquei 4 anos, cara, no Instituto Neymar, num cargo lá muito importante. E eu concordo contigo. Meu filho, eu tenho uma história assim, Breno, que eu falo que é o seguinte, meu filho nasceu dia 13 de junho, né? E dia 13 de junho nasceram várias outras crianças no mundo, no Brasil, na Baixada Santista, de onde eu sou e tal. Só que, por exemplo, o João Vicente, ele nasceu dia 13 com uma condição. Lá no projeto social que eu trabalhava, também nasceram crianças no dia 13
mas não é a mesma condição. Algumas estão para trás, outras estão muito para trás, outras estão infinitamente para trás. É verdade. E as condições não são as mesmas. Não são. Não são. Então, quando a gente chega e fala assim, não, mas basta tentar e basta querer, basta fazer, não basta. Tentar é importante, querer é importante, se esforçar é importante, a gente não nega, mas não basta. Tem que ter outras questões estruturais, e quando você fala isso é bacana. Eu vejo serenidade ao ouvir isso aí de um jovem, né? É porque imagina, cara, um pai que chega em casa bêbado, bate na mãe, o filho Exatamente, fica frustrado e o filho tem que trabalhar porque o pai só sabe beber. É isso aí. E aí como é que ele vai ter tempo pra desenvolver os conhecimentos que eu pude desenvolver? Como é que ele vai ter o luxo de poder ir no YouTube e escrever como começar a investir pra aprender isso, se ele tá preocupado em fazer o dele, em cuidar da mãe naquele momento, sabe? Às vezes é um policial que arromba a porta da casa de alguém, que invade, é agressivo, que rouba as coisas, porque é a forma como a sociedade marginalizada e esquecida existe, né? Então, acho que a gente é aquela coisa assim, eu não acho que qualquer um consegue chegar lá. Eu acho que o Thiago Primo fala muito isso, né? Que o meio, ele não determina, mas influencia. E influenciar tem um peso grande pra caralho, né? Porque a gente sabe de histórias de pessoas que chegaram lá e começaram de muito baixo. Só que essas são meio que a exceção que justifica a regra, sabe? Exato. E não deveriam ser usados como uma história de motivação pra dizer que qualquer um consegue, porque dizer isso é irreal. A nossa sociedade é extremamente estratificada, absolutamente diversa, e assim, a forma como a gente pode tentar fazer é usufruir do privilégio que a gente teve desde sempre para tentar diminuir um pouquinho essa desigualdade e dar mais oportunidades para as pessoas que às vezes não sabem que podem fazer coisas grandiosas. Porque tem uma diferença muito grande em quem vive nesse mundo e de quem vive nesse mundo e que sabe que pode ser grandioso, sabe? Você já deve ter tido algum momento na sua vida, João, em que você se percebeu que, caraca, velho, tive uma virada de chave aqui por causa de alguma coisa que alguém te falou, alguma experiência que você viveu, alguma palestra que você vivenciou e você soube que você poderia fazer qualquer coisa que você quisesse na vida, sabe? Eu tive esse momento. Eu também tive. E eu sei dizer exatamente o momento da minha vida que foi esse, sabe? Quando tudo mudou ali. Só que imagina quantas pessoas não tiveram esse momento, sabe? E passaram a vida inteira e passarão, infelizmente, sem nunca saber que se elas agirem um pouquinho diferente, se elas tentarem pensar de uma forma um pouco diferente, elas podem ter resultados completamente diferentes também. Por que isso pode não acontecer? Por causa da estratificação social, por causa dessa desigualdade, da falta de oportunidade que as pessoas oportunidades essas que a gente teve, que as pessoas jamais vão ter. E ao mesmo tempo, isso que você fala traz reflexão, traz esperança, traz democracia, porque o seu canal é gratuito, você compartilha conteúdo altíssima relevância lá, e se algum menino ou uma menina dessa passar, bater o olho em você e te olhar e te ouvir, e te ver aberto, pode ser que para aquela pessoa você vai e pesca, né, cara? Você vai um pescador de jovens que querem também ter um clique para ter a certeza. Eu tive a certeza aos 15, que eu ia ser um cara diferente. Até os 15, Breno, eu não tinha certeza, não. Não tive certeza. Eu era um aluno mediano na escola, às vezes pífio, nota baixa, não gostava de ler, mas eu tive a oportunidade, minha família me deu a oportunidade, o lugar onde eu vivia me deu a oportunidade de expor, e de eu ser exposto a um talento natural que eu tinha, que é nadar. Uhum. Eu tinha uma habilidade, eu tenho uma habilidade corporal até hoje, eu tenho inteligência corporal, eu tenho noção corporal, e aí tinha uma piscina perto da minha casa, eu pulei naquela piscina com um amigo meu, fui pra lá, fui pra cá, fui pra lá, fui pra cá, deu uns 4 meses depois o professor falou, esse moleque aí é diferenciado, quer vir pra cá, quer pular de raia, quer pular de raia, quer pular de raia, quer pular de raia. Decidi pular de raia, aos 15 anos eu fui campeão paulista. E quando eu subi no pódio, em primeiro lugar, do estado de São Paulo inteiro, eu era um nadador mais rápido, e naquele ano eu também fui campeão brasileiro, eu falei, epa, tem alguma coisa aqui. É verdade. E isso foi um clique que carregou as minhas atitudes todas numa mesma direção. Mas não são todas as pessoas que têm isso, né? Pois é, cara. Poxa, que legal ver essa história, assim. Porque é muito diferente a forma como a virada de chave acontece dependendo das pessoas. Comigo foi uma palestra que eu vi de um cara chamado Gustavo Ziller. E ele estava falando sobre uma história de como ele conseguiu um programa de TV. O sonho dele era ter um programa de televisão escalando montanha, que era o que ele mais gostava de fazer na vida. Ele gosta de escalar montanha. E aí,
Ele falou, quer saber? Eu vou lá não sei qual foi a montanha, tá? Vou chutar. Vou lá pro Kilimanjaro, vou trazer um editor, o cara vai trazer o drone dele, eu vou gravar como se fosse um programa já contratado. Fazer tudo como se já tivesse pronto, sabe? E ele vai apresentar o programa, toda a jornada, escalando até chegar no pico. Ele fez isso. Aí depois editou, fez um negócio animal, mandou pro canal off, cara. E aí o canal off respondeu ele, sem nunca ter nenhum vínculo. Ele mandou da mesma forma como qualquer pessoa mandaria pro e-mail de parcerias ou qualquer coisa, sabe? Sem ter nenhuma facilidade de networking, uma apresentação do tipo. E aí o canal off voltou a entrar em contato com ele e falou, cara, a gente nunca viu ninguém que tivesse essa presença para fazer um programa de subir montanha ser legal. Você quer fazer um teste aqui pra gente? E aí o cara foi lá, assinou o contrato, hoje ele tem o programa 7 Cumes no canal off. Essa história mexeu comigo muito, cara, porque mostrou que às vezes a gente tem essa cabeça de que a gente tem que ter aversão ao risco, quando na verdade você tomar o risco pode te dar um upside muito maior do que a perda que o risco ia te dar em si. Você vê, no caso do Ziller, o que podia acontecer com ele de pior das hipóteses? Me ajuda a pensar. Poderia perder dinheiro? Sim. Mas ele ia estar fazendo uma coisa que ele ama. Então será que ia perder dinheiro? Ele ia não ficar arrependido, porque aquela coisa, ele não ficaria se perguntando o que poderia ter acontecido caso ele tivesse feito, porque ele foi lá e fez. E, cara, foi isso, né? O que mais ia acontecer? Perder tempo, Tempo, que é muito valioso, logicamente, mas, de novo, fazendo alguma coisa que ele ama. Ele ia bater numa porta, o canal ia dizer não, mas talvez... Talvez um outro desse sim, né? Por causa pelo ímpeto dele, essa pessoa tem ímpeto, né? Com certeza. Lá, esse deu não, mas aquele até uma hora aqui... E aí será que esses são perdas que vale correr o risco? Cara, tipo, qual que é o problema? Se você perder um pouco de dinheiro fazendo cinema, você perdeu tempo, você talvez tenha que bater na porta 15, 20 vezes aí a marca que você estava esperando, tudo bem. O quanto você pode ganhar fazendo isso é infinitamente maior do que quanto você pode perder. Isso me trouxe aqui uma perspectiva que eu comecei a ver que na minha vida eu dava muito uma atenção a tudo aquilo que poderia dar de errado ao que poderia acontecer caso desse certo. E aí eu comecei a mudar a mentalidade. Eu falei, cara, quer saber? A partir de agora eu vou dizer sim pra tudo. Tudo que eu soubesse que poderia me agregar, me apresentar uma pessoa nova, me dar em perspectiva algum novo conhecimento, sentir alguma coisa diferente. Porque eu quero conhecer toda a gama de conhecimentos que esse mundo tem para oferecer e como é que eu posso construir sobre esses conhecimentos para depois eu criar a minha própria coisa, sabe? Para eu trazer todos esses inputs de diferentes frentes, formar essa horizontalidade e depois convergir para trazer alguma coisa minha. E foi exatamente o que aconteceu, se você parar para pensar, porque na minha vida, quando desenvolvi minhas competências de edição de vídeo para fazer meus vídeos de música, jamais eu poderia esperar que no futuro eu usar aquilo para fazer os meus vídeos no YouTube. Quando eu estava na Fluxo fazendo banner lá no Photoshop, que eu tive que aprender para fazer divulgação da empresa, jamais eu poderia esperar que eu ia fazer isso depois para thumb do YouTube também. Quando eu comecei a aprender sobre educação financeira, não ia esperar que eu fosse abrir um canal daquilo, nem com empreendedorismo na Fluxo. Então foram coisas absolutamente desconexas que eu aprendi em momentos diferentes da minha vida que no futuro se juntaram para criar justamente essa coisa nova, essa coisa minha. Mas por quê? Porque desde sempre eu queria ter essa mentalidade de que eu vou dizer sim para as coisas. Eu escolhi fazer o processo seletivo da Fluxo. Escolhi entrar em contato com o empreendedorismo, sabe? Então, escolhi gravar o primeiro vídeo. Isso foram escolhas que eu sabia que poderiam me trazer uma experiência. Eu escolhi persistir nisso e aquela coisa, né? Acho que é o maior fruto do que a gente faz depois, consistência, se adaptando às circunstâncias para conseguir caminhar junto com a maré, é extremamente compensadora. E como é que foi teu 2020? Porque... Bom, eu tô vendo aqui a linha do tempo que você construiu. 2018, decisão, 2018, mãe e tal, aquele negócio, thumb, trabalha, vem, decidiu. Isso. Vamos segurar, viu a palestra do cara que ele impactou, tô decidido, e mesmo tá meio que calculado, você meio calculou o risco, abre o canal 18, 19. Conta como é que foi teu 2020, por conta da pandemia, teus resultados e... 2019 também um pouco. Então, 2019 foi o ano da loucura, porque eu só tava fazendo isso, não tava na faculdade e a minha única mentalidade era, eu vou parar de fazer tudo que não vai me agregar, conseguir construir isso que eu tô construindo. Foco. Parei completa, mas acho que talvez exageradamente.
Mas aí que tá, Breno. Vamos conversar sobre isso, ó. Deixa eu te dar um input aqui e aí você me fala. Ah, isso é legal, cara. Ó, eu também acho. Porque eu acho que não teria chegado aqui, ou pelo menos tão rápido, se não tivesse sido isso. Mas eu falei o seguinte, eu não vou parar de sair completamente com meus amigos. Vou parar de beber. Vou parar de acordar tarde. Vou ficar fazendo isso aqui. E aquela, cara, rotina regrada, fazendo isso todo dia. E olha que engraçado. Teve um dia, depois de 8 meses, em que eu não faltei um dia fazendo isso, de sair, de dormir tarde. Todo dia, religiosamente, a mesma rotina. Para adquirir conhecimento, fazer roteiro e gravar vídeo. Que eu desci lá do meu condomínio para ir pra academia. Isso era 5h30 da manhã. Aí eu olhei e falei, caralho, eu sou muito louco, velho. Olha que doideira que eu tô fazendo. Só que com uma conotação positiva, de orgulho, sabe? De olhar pra mim no espelho e falar, você é o cara. E olha que bacana isso, né? Você poder mudar a imagem que você tem de si mesmo. Porque até então eu era adolescente remelento, que nunca tinha feito nada, achava que tinha feito tava fazendo 20 anos na vida e não tinha construído porra nenhuma. E muita gente tem esse sentimento. Depois que eu consegui ver que eu tava fazendo aquilo que os gigantes que eu acompanhava na internet, nos livros, falaram que era necessário, eu sabia que eu tava no caminho certo. E eu comecei a mudar a forma como eu via a mim mesmo. Eu falei, cara, se eu consigo fazer essa putaria que eu tô por 8 meses, o que mais que eu posso alcançar? Não tem limite, animal, sabe? Cara. Animal, meu. E aí, 2019 foi esse ano. Parei de... Cara, saí, não falei com ninguém. Não fiz nada, só fiquei trabalhando mesmo. Assim, quando você fala trabalhando, me diz aí. Qual que era a rotina? Objetivo? Tá bom, eu acordava 4h30 da manhã. Fazia o meu ritual do milagre da manhã lá. Ia ler, lia 10 minutinhos, escrevia um diário para conseguir pegar as minhas ideias, transferir aquilo que eu tinha absorvido no diário. Depois mudava a roupa, tomava café, mudava a roupa e ia fazer exercício, né? Tinha uma academia lá no prédio que eu ia todos os dias. Depois, voltava, tomava banho, descia de novo, porque minha mãe, em casa, ela ficava tipo, vai lavar louça. Às vezes eu tinha feito alguma coisa, ela ia mandar fazer de novo, me atrapalhava, tava uma linha de raciocínio foda e perdia aquilo por causa de distração. Tinha um lugar embaixo ali no condomínio que eu conseguia ficar mais isolado, ficava lá sozinho trabalhando até a hora do almoço. Depois eu almoçava, voltava e era isso. O trabalhar que eu digo era basicamente estudar, ler livros e adquirir conhecimento para eu poder fazer os meus vídeos, porque eu nunca comecei que nem um expert, para depois eu poder fazer os roteiros e gravar. É aquela coisa assim, a gente não precisa ser um expert para começar, porque se a gente fica esperando a gente ser bom a ponto da gente falar, olhar pra si mesmo e falar, putz, agora eu sou foda, não, agora eu tô, mano, sei pra caralho, vou começar, nunca vai começar. Não, isso não dizer, não vai acontecer. É aquela síndrome da toalha molhada, sabe? De você pega uma toalha... Sempre que aperta... Tem alguma coisinha que você pode tirar de água ali. É o perfeccionista. Eu falei, eu vou começar a fazer enquanto eu tô aprendendo. Então, eu comecei, eu não sabia muito pouco, sabe? De educação financeira, de empreendedorismo. Eu tinha aquela pequena experiência que eu tinha vivido ali com os vídeos do YouTube, que eu tinha vivido na prática. Porra, eu não tinha aberto negócio ainda. Agora eu tô com 3 empresas. Eu não tinha tido o patrimônio que eu tenho pra saber de falar como é que, porra, eu vou diversificar essa carteira, fazer essa estratégia aqui, fazer... Eu já fiz várias coisas, tipo opções binárias. Eu experimentei uma porrada de coisas, sabe? Até chegar no momento onde eu vou traçar uma metodologia aqui de longo prazo, porque eu vi que pra mim isso faz mais sentido, enfim. Então essa era a rotina que eu formei durante esse tempo todo. Então 2019 foi basicamente uma quarentena autoimposta pra mim. Então, por isso que quando chegou em 2020, eu não senti tanta diferença. Porque chegou em 2020, apesar da tristeza social que foi a gente ser encarado com essa pandemia, eu já estava acostumado a ficar sozinho. Já estava acostumado a ficar em casa preso o dia inteiro trabalhando. E foi exatamente o que eu fiz, só que aqui em São Paulo. Então, eu nunca fui de sair muito, de ir pra festa da louca, porque nunca foi parte do que eu ficava feliz de fazer. Então, foi basicamente um ano onde eu conheci muita gente, comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a ver que a importância de você ter bons relacionamentos com as pessoas, sabe? Porque, cara, aqui em São Paulo é doido, assim, parece que você investe em jantar pra networking, você não vai pela comida, porque a quantidade de pessoas que você conhece é bizarra, sabe? É bizarro. E aí, eu comecei a ter essa mudança de chave, de comportamento. Acabou que 2020 foi muito parecido com 2019 no sentido de trabalho, só que muito melhor, porque muito mais resultado, porque eu conheci muito mais gente, apesar das adversidades aí da pandemia. Cara, 2020 foi um puta ano, né? Você virou... Além dos vários resultados que você virou sócio do Primo Rico. Foi doideira isso, cara, né, cara? Conta essa história aí, cara. Quanto foi? Então, em 2019, ele me mandou uma mensagem no Instagram falando... você é muito talentoso, cara. Não, porque... Só uma pausa aqui. Eu tô lembrando o que a tua mãe te disse.
Oi. Pô, tem o canal do Bruno, tem o canal da Nath, tem o canal do Primo Rico. Pô, ela assustou. Vai ter espaço, pô, né? Exatamente. Aí, de repente, o cara te manda uma mensagem em 2019. Eu tirei um print e mandei pra ela aqui, mano. Olha quem falou comigo. Pô. Meu Deus, o Primo Rico te conhece, eu não acredito. Eu falei, pois é, mano, doideira demais. Aí logo depois, ele não me respondeu, eu mandei lá, caralho, como é que você faz comigo? Não, cara, mas é o seguinte, pra quem... Quanto tempo leva pro Thiago Nigro responder um WhatsApp teu? Quantos anos? Cara, sei lá, quantas horas você tem no dia? Só uma pausa. É normal isso. Ele tá aqui? Não. É bom. Depois bota. Eu falei pra ouvir, mas a gente, quando ele entrar aqui a gente repete. Tá certo. A gente finge aí que tá começando um assunto novo. Mas, cara, não, então, assim, mas no Instagram eu falei com ele, ele não respondeu. Depois que veio falar comigo foi acho que o Kaique, cara. Ou o Lucão chamando pra um podcast. E aí falou, Brenão, a gente vai fazer um podcast. Eu acho que eles achavam que eu morava em São Paulo. Vai ser, tipo, amanhã, não sei que horas. Aí eu, caralho, não, vou, beleza, mano. Na hora comprei um voo pra vir pra São Paulo, cheguei. E aí o Lucão falou, caraca, velho, tu veio do Rio de Janeiro pra estar aqui, mano. Pô, vou falar com o Primo, ele vai ficar feliz. Uhum. E aí foi isso, a gente gravou o podcast. Alguns meses depois o Primo me chamou pra gravar um vídeo. A gente meio que não conseguiu acertar o horário. Veio uma parceria com a Rico. Parece que uma galera da Rico, da corretora, veio falar comigo. Quem que eu sabia que era também, tinha parceria com a Rico, né? O Primo, no caso, sócio da XP. O Primo. Eu vou mandar uma mensagem pra ele, ver se faz sentido, né? Será que é uma forma da gente se aproximar, da gente estreitar laços aí? E aí eu falei, Primo, a galera da Rico veio falar comigo aqui, cara, me ofereceu essa proposta de parceria. Eu queria saber se, você acha que seria uma boa forma da gente estreitar os nossos laços? Aí ele falou, cara, não tô sabendo de nada de parceria da Rico, não. Vou ver pra você, depois eu te falo. Mas agora, sobre estreitar laços, deixa eu falar uma coisa que não tem nada a ver. Eu quero ser seu sócio. Isso teria um aporte financeiro, é claro. Você quer? Aí foi aquele surto, assim, tipo, psicodélico, aquele momento que eu não acredito que eu li isso agora. E aí eu falei, eu tô indo pra São Paulo, amanhã eu te encontro. E aí a gente também peguei um voo no dia seguinte, eu tava lá na XP conversando com ele sobre os termos, né? E foi loucura. Porque eu falei, cara, mas como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer um método de fluxo de caixa descontado, trazer os valores futuros dos ganhos das jovens a valor presente, descontar uma taxa de juros pra, tipo, fazer um valuation de uma empresa. Ele falou, cara, você que sabe. Foi tipo, você se vira, fala o quanto você quer e depois eu te pago. Mas e em relação a termos, sabe? Eu quero ser independente na minha empresa, sabe? Eu quero fazer as minhas coisas, eu quero saber que a direção que eu tô levando a minha equipe é a que vai fazer o meu olho brilhar. Eu não quero ter o receio de que vai ter um controlador que vai dizer o que eu devo ou não devo fazer. Ele falou, cara, você faz o contrato. Depois você traz pra mim, eu só assino. Foi bizarro, cara. E aí, eu passei a noite com a minha equipe, fazendo conta, vendo o que a gente ia precisar comprar, porque assim, não tinha como fazer projeção futura do quanto as jovens ia valer para eu fazer um valuation e dizer o quanto ele ia pagar. E aí eu basicamente fui no que eu ia querer investir na empresa. E aí eu cheguei na conclusão que ia ser R$500 mil por 10% das jovens. E aí o Primo falou, isso está incluso com lançamentos, livros, parcerias, qualquer coisa que eu possa te ajudar a fazer? Eu falei, lógico, pô, tudo. Aí ele falou, tá bom, fechado, prazer, sócio. Foi isso. E aí, tipo, numa mensagem de WhatsApp, ele confirmou a sociedade. Naquela noite, o Primo mandou uma mensagem. Perruz, tava falando aqui com o Benchimol. E aí o Benchimol falou que gostou do que você tava produzindo. Ele falou, pô, não tem como a gente ser mais sócio? Aí eu, mais sócio? Aí ele sugeriu, então, da gente fazer 20% por 1 milhão. O que você acha? Aí eu falei, Guilherme Benchimol, o CEO da XP Investimentos, os maiores bilionários do Brasil, sócio da minha empresa. Depois eu fui descobrir que era sócio ele é sócio do Primo, né? Na empresa do Primo Rico, e por isso indiretamente acabaria se tornando sócio das jovens também. Eu na hora falei, é lógico, cara. Que legal, eu sei que o quanto mais você tiver, mais esforço você vai querer, mais carinho você vai querer ter comigo pra poder me ajudar a crescer esse negócio, que eu tenho tanto carinho também. Então pra mim o racional é lógico, sabe? E aí a gente fechou e foi assim que a gente se tornou sócio. História, cara. Do que você atribui aí, sei lá, umas 2 ou 3 razões principais para o Primo querer ser seu sócio? Cara, quais são as variáveis que ele olhou, em qual momento ele olhou e falou, putz, vale a pena? Então, eu acho que assim, é uma relação muito estratégica, né? Porque a forma como eu assisti os vídeos do Primo Rico, eu até entendia o porquê muitas pessoas da minha idade não assistiam o Primo Rico.
Porque era talvez um pouco formal, uma linguagem, ele não era tão descontraído quanto ele é hoje, porque ele mudou muito. Naquela época ele estava no começo ainda, né? Então ainda não tinha muita facilidade com câmera e tal. Acaba, sabe, não se identificando muito. Então eu acho que falar da forma que eu falava, cara, pô, falava com gíria, brincava, fazia um monte de piada no vídeo, sabe? Coisas de edição, várias coisas que prendiam o público que era da minha idade, poderiam fazer uma abertura para que ele tivesse acesso a um público que ele não tinha na época, né? Então, eu acho que essa foi uma visão que... isso eu tô falando da minha cabeça, tá? Aqui, mas que ele pode ter tido ao fechar. E também, acho que, cara, sei lá, o Primo é uma pessoa muito, assim, de ceder, sabe? De querer ajudar. Eu acho que ele viu, talvez, quantas coisas eu poderia estar fazendo melhor, o potencial que tinha na empresa e que não estava sendo alcançado, e falou, cara, eu sei que se eu colocar minha mão aqui, isso pode crescer de uma forma absurda. Então eu vou encarar como um negócio que eu estou investindo, que eu sei que eu vou ajudar, para chegar onde eu sei que ele vai chegar, só que muito mais rápido, evitando todos os erros que eu cometi, e que, cara, possa ter a minha audiência, a minha expertise, a minha mentoria para alcançar isso. E a turma que te segue? É molecada? O que eles querem? A molecada faz faculdade? Como é que é essa pegada de faculdade? A galera bem jovem, assim. 70% do meu público, acho que tem até 25 anos. É absurdo mesmo. É gritante. Como é que tá essa galera aí? Porque, pô, eu tô fazendo 40 anos hoje. Eu trabalho, nossa empresa só tem jovem, né? Eu me considero um cara super jovem, tanto de mentalidade, de espírito. Com exceção que agora tem 40 mesmo. É um jovem de 40, né? Mas aí, jovem é de cabeça mesmo. Mas o que a galera tá aspirando, cara? O que esses caras querem? Como é que eles enxergam a faculdade, meu? Sabe, eu vejo que assim, as pessoas elas ficam frustradas pra... olha quem chegou aí. Falamos de... chegou aí. Não, já tá falando um negócio aqui. Não, nada. Nada. Não, tranquilo. Chegou o assunto. Vou te mandar um WhatsApp aí, você responde agora? Não, acho que daqui umas 10 horas. Mas olha que doideira, cara. A galera que é muito jovem, eu acho que é meio 880, sabe? Ou acha que o mundo tá acabando, ou ela acha que vai mudar o mundo da noite pro dia. E aí, o que acontece é que elas veem muitas pessoas jovens que são de sucesso, e como eu tô tentando trazer até no canal com o quadro Jovens Milionários, e pensando que, por elas serem muito novas, elas não terem alcançado muito sucesso, que elas estão erradas. Puta, eu vi isso no teu canal, você falando. Então... Isso acontece pro cara que é velho, tá? Assim, aspas, velho. Porque imagina a crise existencial, né? Porque o cara você tá lá, começa... 40 anos, falou, esse moleque tá com 18, 19, 20, já fez isso, eu tô 40, não fiz. Pois é, olha a casa, velho, porra, é milionário, falando cheio de gente, olha o negócio. Só que a ideia de fazer esses quadros, eu sei que isso aqui é uma coisa que vai acontecer independente, sabe? Sempre vão ter as pessoas que vão se sentir angustiadas. Mas é tudo a forma como a gente decide encarar as coisas. Eu prefiro ver o impacto positivo que isso faz de mostrar que essas pessoas, apesar de serem novas, conseguiram fazer essas coisas, e não como algo tipo, nossa, você que é velho não conseguiu, pô, que bosta que você é. Mas no sentido de poder inspirar e mostrar que existem caminhos que, mesmo apesar da dificuldade de você ser jovem e inexperiente, dá pra fazer, e por isso motivar as pessoas a alcançarem, do que de fato fazer elas sentirem mal com isso, né? E aí quando alguém chega numa mentoria minha e pergunta, pô, Brenão, eu tô com 17 anos, cara, eu ainda não fiz nada. Eu falei, cara, mas assim, olha só, o que você sabe? Eu queria ser médico. Eu falei, você já ficou algum dia num consultório de medicina vendo como é que é a realidade do médico? Não, cara, não fui na faculdade ainda. Mas eu quero ser empresário. Tá bom, você conhece alguém que é empresário? Eu falei, não. Então, tipo, tem tanta coisa ainda que é preciso ser desenvolvida pra pessoa desenvolver sua visão de mundo, sabe? Abrir sua visão de mundo, tirar aquele tapa-olho de cavalo, pra ela conseguir encontrar algum problema que ela pode resolver, seja novo ou que ela vai resolver o mesmo problema de forma diferente. Ela precisa divergir para depois convergir. Se ela não sabe ainda o que fazer, a solução é clara. Ela precisa dizer mais sims do que não. Esse saldo tem que estar positivo. Ela precisa olhar para trás e se lembrar que, putz, qual foi a última vez que eu neguei alguma coisa que poderia ter me ajudado pra alguém? Porque eu tava com preguiça. Porra, isso é animal. Porque você entra em contato com uma porrada de experiência que forma a forma como você pensa, molda a sua personalidade. Isso é muito bom, cara. E aí aquela coisa, você não sabe quando os conhecimentos que você adquire no futuro vão poder convergir pra você criar alguma coisa nova. Por isso a mentalidade deve ser, eu vou começar a absorver a maior quantidade de conteúdo, experiências e conhecimento que eu conseguir, porque eu tenho a crença inabalável de que uma hora isso vai se juntar no futuro. Eu não preciso me preocupar em quando isso vai acontecer. Só ter a crença inabalável de que vai. Animal. Caraca, eu acho que é... Assim, lógico, eu tô enviesada, mas eu acho que essa coisa foi a mais impactante que você falou pra mim. Eu sei que a gente tá falando pra muitas pessoas, mas pra mim. Por quê? Porque eu tenho um pouco disso também.
quando eu comecei lá, eu olhava pra isso e disse muito sim, vou fazer. Ah, mas isso não tem a ver. Alguma coisa me dizia que no futuro aquilo ia me ajudar. Então eu fiz muitas coisas que aparentemente não me ajudariam. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu toco. Eu toco. Eu toco cavaquinho, violão, banjo. Irado! Nossa, animal. que massa, mano. E eu já tive grupo de rock, de rock não, de MPB e de samba. Mas samba de verdade. E aí você fala, cara, o que isso te ajudou? Muito! Muito. Porque chegar na roda de samba, eu sou do cavaco e do banjo, o cara fala Fá maior. Aí tu... E o cara começa a soltar uma música... E você tem que aprender a pegar o ritmo do cara, improvisar. Isso verdade. Me ajuda onde? Improvisação, capacidade de tomar uma decisão rápida, confiança. Então são muitas coisas que aconteceram e que dão um alicerce hoje pro meu trabalho. Então isso me impactou muito. Realmente muito importante. Tem várias coisas que você consegue tirar das experiências que você viveu na natação e aplicar hoje no seu negócio, né, cara? Com certeza. Natação... Pô, quantas... Como é que é? Quantas corridas de 100 metros você tem que fazer? Corridas de 100 metros que fala o quê? Quantos metros fala, Tá bom. Quantos metros você teve que nadar até você ganhar a sua primeira medalha? Nossa. Eu não fiz esse cálculo, mas... cara, são muitos 1000 quilômetros, assim. Pô, e tipo, cara, as pessoas elas querem resultado da noite pro dia achando que é assim, sabe? Porque aquela coisa, elas veem a vida das pessoas que chegaram lá cedo e acham que foi da noite pro dia. Muitas vezes não foi. Pô, cara, assim, de longe, se você coloca em valores monetários, as jovens de negócios têm tanto impacto ou geração de caixa quanto o Joel ou quanto o Primo. Mas ainda assim, são resultados que para uma pessoa da minha idade acaba sendo muito fora da curva. E só que você pensa, beleza, para você chegar até aqui, quanto você teve? Foi do nada, né? Foi tipo, pô, você ficou bem cedido muito cedo. Eu falo, cara, putz, mas eu fiquei 2 anos sem fazer porra nenhuma além disso, sabe? Foi só isso, cara. Eu fiquei... Essa coisa de... Eu sabia que eu ia dar certo, mas eu precisava pagar o preço. Eu sabia que a recompensa ia vir, mas eu precisava abrir mão das tentações, das distrações. E foi exatamente isso que eu fiz. Aí eu te pergunto, cara... Você tá disposto a pagar o preço? Tá disposto a ficar durante esses anos aí abrindo mão de tudo que você sabe que hoje te dá tentação, que faz você mudar o seu foco, te distrair? Essas coisas que você gosta de fazer mesmo? Pra no futuro você ter algo que você jamais imaginou que você conseguisse? Se a sua resposta for sim, beleza, pô, tá no caminho. Agora, se você falar, não, cara, eu prefiro continuar saindo pra jogar pelada com os meus amigos, eu prefiro ficar 3 horas por dia jogando videogame e tal, tipo, tudo bem, cara. Você não vai pagar o preço, você vai ter os resultados que pra você são tudo bem, ok. Nem todo mundo precisa ser empreendedor, nem todo mundo precisa ficar rico. Porque aquela coisa, felicidade sendo sucesso é uma coisa independente, essa parte da gente, sabe? Ela independe de... É óbvio que ela tem respaldo em convenções sociais, mas isso vai depender do quão influenciado pelas convenções sociais você tá. Você pode ser uma pessoa que fala, putz, cara, eu acho aquele BMW um carrão, aquele X1 lá, nossa, velho, eu vou ter várias minas no meu carro quando eu tiver meu carro também. Isso é um motivador pra você começar a trabalhar. Ou você pode ser pessoa que fala, cara, quer saber, mano? Olha o problema, olha isso aqui, a educação no Brasil... É uma piada. Você precisa fazer a educação se tornar uma coisa que possa, de fato, ajudar as pessoas a viverem em sociedade e não saírem que nem robôs. Então eu vou atacar isso daqui, eu vou mudar isso daqui, sabe? Os motivadores acabam sendo diferentes, sabe? Qual que é o seu motivador? Mas pode ser sincero consigo mesmo, entendeu? Porque o seu porquê ele tem que ser maior do que a sua desculpa. Qual vai ser o seu porquê? Pode ser o carro, pode ser a casa, pode ser a visão de você ter uma coisa. Acho que o importante é você olhar pra dentro de si e falar, cara, bacana, tô sendo sincero comigo mesmo, isso daqui me ajuda a seguir em frente, tudo bem. Uma coisa que eu acho que vai acontecer, que foi o que aconteceu comigo, é que eu queria o carro e a casa também. Eu queria ser bem-sucedido pra ter essas coisas. Depois que eu tive condição de comprar um carro e comprar uma casa bacana, eu não fiz isso. Eu comecei a ver que tinha outras prioridades na minha vida que eram muito mais importantes para eu alocar o meu tempo do que ficar pensando, sabe, qual que ia ser a próxima coisa que eu ia comprar para as outras pessoas verem, sabe? Então muda. É aquela coisa que pode ser um motivador para você começar a pensar nas coisas supérfluas e materiais que você vai comprar para ficar se sentindo orgulhoso de si, ou podem ser coisas que, cara, tipo, no futuro você vai ver que aquilo não era tão importante quanto você pensou no primeiro momento. Animal, cara. Concordo também. Essa questão do comprar coisas, quero para os outros verem. Eu quero saber o seguinte... Você tem uma abordagem, cara, muito, muito curiosa, muito interessante, disruptiva em certo ponto, sobre o que as faculdades não estão ensinando e que são atributos necessários e importantes. Eu queria que você versasse um pouco sobre isso, falasse um pouco sobre isso. Nossa, versasse ficou muito tiozão, né, mano? Ficou... Cara, muito 40, né? Puxou uma mesóclise. Você versasse sobre isso.
Olha, meu amigo Joel J, portanto, porventura e todavia, eu ficarei muito feliz em versar sobre esse assunto. Olha, eu queria dizer aqui pra você que as suas indiciocrasias estão me deixando realmente impactado. Muito obrigado. Eu não sei o que eu falo. Não, mas, cara, mas fala aí, ó. O que a galera tá buscando... o que você, na sua... Até perdi aqui. Na sua cabeça, você acha que tá faltando aí pras faculdades ensinarem? Eu vou te falar isso, sabe por quê? Ontem, eu tava falando com uma pessoa do escritório. E eu saí do escritório, acho que umas 10 e pouca da noite e tal. E aí a pessoa lá que trabalha com a gente, não vou falar o nome, mas ela vai saber que é ela. E eu falei, mas o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo uma prova na faculdade. Eu falei, é mesmo? Faculdade de que você faz? ADM. Tá bom. Fala uma questão aí. Ela falou a questão, assim. Eu não vou falar questão, assim. Tá. Cara, eu achei tão retrógrado, cara. A questão. Parece que é de outro século, né? Não, eu não tava acreditando. Eu falei, caramba. E eu fiquei quieto. Eu falei, e aí, tá curtindo a faculdade? Ah, eu tô gostando da facu. A questão era antiga, não tinha a ver com a realidade de hoje. Com o que ela tá fazendo, o que ela me disse que quer fazer. E eu falei, cara, isso não tem aplicação prática. Então vai ser uma questão de história, que também acho que tem seu valor. Mas eu senti aquilo. E Breno, dei aula na faculdade há 11 anos, meu. Eu fui professor universitário há 11 anos. E eu gosto de muitas coisas da faculdade, mas se ela não se reinventar, vai ser difícil pegar a molecada aí, porque tá tendo tantas outras fontes de estudos rápidas, velozes, aplicáveis, práticas. Então, eu queria que você fala sobre isso aí. Eu acho que é tudo tendência, né, cara? Quando você pensa nas fontes rápidas, flexíveis, velozes que estão surgindo, essas vão acabar sendo de praxe uma forma de você conseguir atender uma demanda sobre alguma tarefa pontual que você esteja fazendo. Acho que mais bem-sucedidos vão ser as pessoas que têm uma horizontalidade muito bem formada e não que sejam absolutamente verticalizadas. Sabe por quê? É muito simples de entender isso, tá? Vamos pensar em tendência, tá? O que está surgindo hoje? Inteligência artificial, machine learning, deep learning. A gente consegue ver uma máquina que consegue analisar em 1 hora a quantidade de exames médicos que um médico levou a vida inteira para analisar, durante 50 anos. E com precisão. Com precisão muito acima do médico, porque ele não vai se lembrar do exame que ele viu 50 anos atrás. Exatamente. Agora, quanto mais isso for se desenvolvendo, isso vai pegar muito nas tarefas que são verticalizadas. Porque uma máquina, ela é extremamente boa em fazer aquilo que ela foi programada para fazer. Ela é muito boa em uma coisa. Sabe o que ela não é boa? Em fazer paralelos entre coisas completamente diferentes para tirar algo novo, que não existe, criar. Ela não consegue fazer isso. Esse é o maior presente da humanidade, a nossa capacidade de pensamento abstrato. E Yuval Harari falou isso no livro Sapiens. E ele falou que a capacidade humana de imaginar coisas que não existem foi o que fez a gente poder imaginar todas as estruturas que hoje formam a nossa sociedade. O conceito de uma empresa, o conceito de um relacionamento, o conceito da jurisdição, da legislação, tudo isso foi criado, isso não existe, você não pode tatear. Não tem, só que a gente imaginou e molda a forma como a gente vive, a forma como a gente interage, tudo porque a gente foi capaz de fazer isso. Ou seja, horizontalidade é uma vertente que faz com que a gente consiga, no futuro, ser muito mais bem-sucedido do que simplesmente aquelas tarefas lineares, repetitivas, previsíveis e segmentadas. Porque essas são as tarefas que, eventualmente, as máquinas vão conseguir fazer. Imagina uma cirurgia, vai. Você ia preferir com uma máquina que tem um histórico impecável de sucesso fizesse a sua cirurgia, ou você preferir que um cirurgião que pode tremer a mão, que pode estar com sono, pode estar com problema em casa, faça a sua cirurgia? É uma questão de lógica, sabe? Você acaba que... então quer dizer que o médico vai acabar. Cara, o papel das profissões vão mudar para valorizar as pessoas a darem o que as máquinas não dão. Contato humano, olho no olho, sabe? Putz, um abraço, calor, a coisa da empatia. Então, a forma como a faculdade deve se reinventar é usar o espaço físico para trazer essas soft skills, para trazer coisas de liderança, de oratória, para fazer com que as pessoas consigam trabalhar em time, porque essas são as demandas do nosso século XXI agora. Enquanto a parte técnica, acadêmica, você pode dar para uma máquina te ensinar, porra. Você pode botar um vídeo no YouTube e aprender. É aquilo, sabe? Não vai mudar muito. Você pode personalizar o ensino usando machine learning para conseguir ver a sua velocidade, de dar exercícios mais correspondentes com a área que você tá adquirindo. Só que o espaço físico mesmo, ele vai acabar se tornando aquilo que faz a gente interagir e trazer em pauta o que faz da gente humano, que é a empatia, que é a nossa capacidade de imaginar, pensar diferente. Então, a forma como eu vejo que a faculdade é hoje é que ela ensina pessoas a focar em CR. A serem resumidas, toda a complexidade humana ser resumida em uma nota, em um número. E aí, quando elas saem da faculdade, elas podem ter o CR 9.5, mas nunca precisaram fazer uma entrevista de emprego, gaguejam, ficam absolutamente atacadas com aquilo e passam uma impressão ruim.
e não são contratadas. Quantas vezes a pessoa que passou com CR7, o cara tem uma lábia bacana pra caramba, gente boa, já fez um monte de coisa, experimentou, tem um conhecimento horizontalizado absurdo, bate na hora a relação ali, o cara é contratado. Por que isso acontece? Porque as pessoas que estão numa posição de contratar outras pessoas sabem que você precisa de diversidade para pensar fora da caixa e resolver novos problemas. Ou então, nesse mundo competitivo que a gente vive, pensar em novas soluções para você conseguir competir com outras empresas e assim você se tornar um diferencial, né? Todas essas coisas vêm por causa da diversidade de conhecimento e experiência que a gente decide escolher na nossa vida. Faculdade dá a unilateralidade, dá a verticalidade, né? A horizontalidade é que hoje a gente tem que ir buscar por si só. Animal, cara. Excelente. Ô Perrucho, me diz aí, cara. Eu tenho uma pergunta que eu sempre faço, que é... Na verdade tem duas, vou te fazer as duas. Uma é assim, qual foi, ano passado, o melhor investimento que você fez em até R$100? Google Ads. Cara, assim, essa é uma pergunta capciosa, sabe? Porque eu não lembro qual foi o último investimento que eu fiz até R$100 ano passado. E ano passado eu comecei a ganhar algum dinheiro já. Agora, eu vou partir do princípio de que as pessoas que estão ouvindo têm R$100 para investir, o que elas fariam? Pode ser? Ou se não, qual foi a melhor coisa que você... Vou mudar a palavra. Ao invés de investimento, qual a melhor coisa que você comprou? Com R$100? Até R$100. Eu não faço ideia, Joel. Acho que você me pegou agora, cara. Mas qual que é o objetivo que você quer trazer com essa pergunta? O quanto que uma coisa pode trazer de retorno pra gente com aparentemente um investimento baixo, sabe? Entendi. Cara, então eu sei exatamente a resposta que eu vou te dar. Então, porque agora que você colocou o que você quer atingir, eu consigo te dar exatamente o que foi, cara. Agora não é mais capciosa. Não é mais capciosa, cara. Eu acho que de longe foi literatura, sabe? Foi livro. Eu tinha muito... sempre na minha vida eu gostei muito de ler. Principalmente ficção, eu gostava de Harry Potter e tal. Ano passado, em 2019, 2018, eu comecei a ler muito coisas que não eram relacionadas à ficção. Então, eu fui pegar um livro... Não, tem uma parada do Harry Potter que você falou aí. Quantas vezes você já leu Harry Potter? Cara, acho que... Você contou? Se juntar todos os livros, acho que mais de 100, cara. Assim, eu passei um ano da minha vida inteira só lendo e relendo Harry Potter, sabe? Então, os mesmos livros várias vezes. Mas por coisa além da história, eu queria aprender inglês também. Então, tipo, eu li em português todos, aí eu pegava o inglês em português pra ler, aí depois eu fiquei só no inglês, aí eu fazia os filmes e tal. Então, assim, eu tive muito input de Harry Potter na minha vida. E tem muita lição bacana, sabe? De vivência, da forma como você lida com outras pessoas. Foi muito bom pra mim. Mas era ficção. E, bem ou mal, assim, não ia me ensinar a fazer marketing digital, sabe? Ou então a pensar de uma forma que pudesse, sabe, corroborar porque eu queria alcançar de sucesso. Então, o que eu fiz foi investir em conhecimento, cara. Em comprar... livro que, até R$100 você consegue comprar 3, 4 livros aí, tranquilos, né? Que podem mudar a sua vida, cara. Pra mim, os principais nesse começo foram Os Segredos da Mente Milionária, O Milagre do Amanhã, O Pai Rico, Pai Pobre e Sapiens. Foram os livros que formaram, acho que basicamente, assim, a personalidade, as coisas que eu mais falo hoje. Então, você pode voltar a esses livros e você vai ver. Putz, olha, o Breno falou isso, assim. Não sou eu que tô falando isso, foi eles que falaram. Eu só desenvolvi um pouco da minha horizontalidade, pegando esse input e trazendo aqui agora. Sim. O melhor livro que eu já li sobre vendas, de todos que eu li, vendas, foi Sapiens. É sério? Sério. Putz, mas qual que é a justificativa pra... Onde é que tem vendas em Sapiens? Porque ali ele conta uma história no Sapiens sobre como que era difícil no passado sobreviver, era frio, era escassez, tinha muita escassez, aí conceito de tribo. Aí depois, você, quando tinha a possibilidade de pegar alimento, você estocava o alimento. Energia. Então, por exemplo, aquele vendedor que só quer te vender, suga a energia do cara. Então, aquele cérebro reptiliano, ele não aceita, ele não quer energia sugada, ele quer receber energia. Caraca, e ali, cara, não é assim? Exatamente. A capacidade que ele fala lá no Sapiens, ele fala assim, se você olha lá, tem uma passagem no Sapiens que é animal, que ele fala assim, as pessoas acham que como é que ele fala? A origem foi assim, primeiro veio esse, depois veio esse, depois veio esse. Na verdade, era todo mundo junto. Só que se você saísse na mão com o Australopithecus, um Homo sapiens saísse na mão com o Australopithecus, ia tomar um pau. Ia mesmo. Porque o cara era maior, era mais forte. Mas ele foi o único a juntar todo mundo junto e falou assim, olha... Trabalha equipe. A gente não se conhece, mas em prol de alguma coisa maior, vamos dar um pau naquele cara. Inclusive, tem resquícios
de brigas, né, e guerras entre Homo sapiens e Neandertais, que os Neandertais ganharam consecutivas vezes, em torno de 100 mil anos atrás. Só que parece que uma mutação genética aconteceu que transformou Homo sapiens para Homo sapiens sapiens há 70 mil anos atrás, e aí eles começaram a desenvolver essa coisa do pensamento abstrato, de conseguir imaginar coisas que não existiam e pensar numa configuração de equipe, onde cada um ia ter uma função a ser atribuída, ter uma estratégia, cada um com uma ferramenta diferente para fazer uma abordagem, pronto. Vamos massacrar os Neandertais aí. Cara, esse livro pra mim é de vendas. Aí você vai falar, nossa, mas vendas... É porque, lógico, é uma visão filosófica, né? Então, por exemplo, ele conta uma história que eu gosto muito. Ele fala assim, é possível já um macaco já na pesquisa dá um grito, e esse grito já sabe, ali tem um leão ali. Uhum. Só que ele fala, o Homo sapiens não. Ali depois da moita tem um leão que tá olhando pra cá, e se a gente não já consegue estruturar um raciocínio. Foi muito transformador esse livro pra mim. Então, quando você fala... Um dos mais, cara. E a sequência é muito boa. Homo Deus e... Esses dois eu não li. Homo Deus, sabe? E os desafios do século XXI, né? 21 lições pro século XXI. 21 lições pro século XXI. Parece, cara. Eu não sei se alguém deve estar mais ciente que eu. Eu ouvi falar que teve um do coronavírus que ele soltou agora esse ano também. Alguém ouviu aí? Acho que não, então pode cortar aí, porque eu não sei se é verdade. Eu só ouvi um boato. Show o livro. Antes da gente terminar, Brenão, pô, cara, que gostoso, que delícia. Onde a turma encontra você nas mídias sociais? No YouTube, no Instagram? Eu tô lá no YouTube, Jovens de Negócios é o nome do canal. No Instagram, @BrenoPerrucho. E podcast também, cara. A gente precisa gravar um nosso, inclusive. É verdade, cara. Você me chamou. É verdade. Jovens de Negócios. Tá no Spotify ou qualquer nas plataformas de streaming aí. Tá? Show de bola, galera. Segue lá. Pra quem não segue, porque você vai ter um conteúdo de altíssima relevância. Eu sempre faço uma pergunta seguinte pra turma no final. Uhum. Eu gosto dessa pergunta porque eu aprendo muito com ela. Legal. Muito. Imagina o seguinte, que você tem a oportunidade de colocar um dizer teu num outdoor, e esse outdoor ele vai passar em todas as cidades do mundo, cara. Nos idiomas nativos mesmo. E vai passar. Uma mensagem sua vai durar 1 minuto e 7 bilhões de pessoas vão ler. Que mensagem seria essa? Você sabe, cara, assim, uma das coisas que eu tenho pra mim, assim, um dos conceitos de felicidade que eu tenho é impacto e reconhecimento, né? No sentido, impacto que eu sei que eu gerei na vida das outras pessoas, mas também do senso de orgulho de saber que eu pude proporcionar isso. Eu acho que hoje o que mais me move é poder atuar na parte de educação. Não só de educação financeira e empreendedorismo, isso principalmente, né? O que fez eu construir o que eu alcancei até agora. Mas de poder fazer um ensino personalizado, em que você não precisa colocar todo mundo com uma areia do mesmo saco, ensinar 50 pessoas de uma vez só, como um professor faz, ensinar todos com a mesma metodologia, sabe? Então imagina quantos Elon Musks, Picassos, quantos Isaac Newtons deixaram de florescer na sociedade e acreditar que as suas paixões importavam, porque eles tiveram uma figura de autoridade conservadora que disseram que as suas paixões não eram importantes. Então, saber que a gente pode se engrandecer com qualquer uma dessas áreas, sabe? Eu acho que é um presente que eu vou ficar orgulhoso demais em poder dar. Em desenvolver tecnologia, sistema personalizado, onde o físico passa a ser a questão do soft skills, do emocional, da empatia, e o técnico personalizado, levando em consideração as nuances da vida de cada pessoa, tá no digital, tá no tecnológico. Então, acho que basicamente seria alguma coisa, essa frase que passaria nesse outdoor seria basicamente alguém que pode proporcionar isso pro mundo. Mas qual é a frase? Vamos pensar aqui. Vai, eu achei do cacete, mas solta uma head aí. Pá. Putz, cara, tá bom. Aquela head de jornal mesmo, chamativa, clickbait, thumb do YouTube. Ó, eu vou te ajudar, ó, por exemplo, vai. O Bruno, o Perini veio aí, ele também ficou, caraca, ficou aqui, né? Enquanto ele ficava assim, caraca, que frase que é essa? Mas ele falou assim, ó, não espere estar pronto pra começar. Entendi. Isso é uma boa, cara, é legal. Boa. Mas eu acho que seria em relação à personalização do ensino. Por exemplo, a iniciativa que ele criou personalizou o ensino e mudou a forma como as pessoas encaravam a sociedade, enfim, puderam florescer nas coisas que elas eram apaixonadas por fazer e descobrir coisas que elas eram apaixonadas por fazer, além do que a sociedade, as convenções sociais tradicionais, 150 anos, disseram que ela deveria. Cara, essa aí machuca os caras, hein? Os caras vão ficar aqui, ó. Foi um pouquinho grande, tem umas 15 linhas aí. Uma headline. Não tá muito YouTube essa. Não, a gente dá um jeito. Breno, obrigado, meu irmão. Imagina. Adorei, cara. Prazerzaço, cara. Valeu. Galera, abraço. Até o próximo podcast. Valeu!